A paz do Senhor Jesus, com grande alegria nós estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre, o terceiro trimestre de 2020, estudando princípios divinos em tempos de crise. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nesta aula eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula do trimestre passado. No trimestre passado nós tratamos também sobre a formação da família. Lá nós temos os princípios divinos para o marido, para a esposa, a união do lar, como viver uma vida em Cristo Jesus, o casamento na orientação de Deus. Hoje, na lição desse trimestre, falarmos sobre o combate ao casamento misto. E o textuário está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática nos diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina desde a sua formação. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 9, verso 1 ao 4, depois Neemias, capítulo 13, versos 23 ao 26, capítulo 9, verso 38 e o 10, versos 1, 29 e 30. Irmãos, para falarmos do casamento misto, combate ao casamento misto, nós temos que lembrar que o nosso Deus nunca aceitou mistura. Desde a formação do homem, Adão e Eva, a formação do casal, a orientação já foi: deixará, pois, o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali já está falando uma família constituída segundo a direção de Deus, deixa pai e mãe e forma o seu lar, e constitui uma família na direção de Deus. Essa união perfeita em Deus vem de homens que servem ao Senhor com santidade. A palavra santo ou santificação nos fala de separação. E o Senhor exige: sede santos, porque eu sou santo. Vivemos aqui, mas não pertencemos aqui. Somos cidadãos do céu. Aguardamos uma pátria. Vivemos aqui como peregrinos e forasteiros. Não se misturamos. É interessante saber que nós estamos no meio deste mundo, vivemos aqui, mas somos sal, somos luz. Estamos aqui para dar sabor, mostrar o caminho, brilharmos para que vejam a glória de Deus através das nossas vidas. E exige o Senhor de nós santificação. Se os irmãos repararem, quando Deus resolveu destruir a humanidade porque o pecado havia se alastrado, e ele então separa uma família. Ele diz: a família de Noé achou graça aos seus olhos. Essa família era uma família que andava segundo os princípios divinos. Era uma família santa, separada. E somente eles conseguiram ouvir e obedecer a voz de Deus até o fim. Foram salvos. Irmãos, que fique esse exemplo a nós. A partir desta família e depois do dilúvio, muitos saíram novamente por caminhos tortuosos. O Senhor não aceita. O Senhor quer sempre a santificação do seu povo, a separação. E ele chama então novamente uma família. Agora ele chama Abraão e ele diz a Abraão: sai da tua parentela, sai do meio do teu povo. Ur dos Caldeus era um local de idolatria, serviços oferecidos a outros deuses. E ele diz: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, é eu que vou guiar os seus passos. Abraão cumpriu em primeiro momento, ouvindo inclusive a voz de Deus dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E somos benditos em Abraão porque através dele vem a descendência em Cristo Jesus, e nós somos abençoados em Abraão porque somos abençoados em Cristo Jesus. É através dele que nós temos todas as bênçãos espirituais, a nossa família é abençoada porque nós temos o Senhor Jesus, nós temos princípios de vida, nós temos princípios da salvação, nós encontramos o caminho para o céu, Jesus Cristo. Abraão teve seus momentos de fraqueza, a Bíblia diz que ele desce para o Egito, ele tem os seus momentos de erro, mas o Senhor fala com ele, fala com a liderança que ali estava, para que ele possa então ser tocado. E ele ouve novamente, e graças a Deus por isso, porque retorna, arrepende, volta ao mesmo local, edifica um altar ao Senhor e passa a viver segundo as orientações de Deus.
Que seja assim em nossa vida, quando errarmos, procurarmos a correção o mais breve possível, porque a nossa caminhada, ela é até aquele dia em que o Senhor virá nos buscar. Amados, o Senhor nunca aprovou a mistura. E o seu povo, quando esteve no Egito, estava lá, cativo, sofrendo, o seu povo tentou manter lá a unidade. Quando o Senhor separa e tira o seu povo do Egito como um forte, através de Moisés, a Bíblia diz que no meio do caminho, o vulgo é a mistura. Tinha mistura. Tinha pessoas que não eram totalmente da descendência de Israel. Houve uma mistura. A Bíblia diz que esse vulgo começou a chorar e a dizer, ia ter saudade do Egito. Ia querer voltar e ia dizer, lá nós tínhamos alimento, nós tínhamos pepino, cebola, nós tínhamos peixe. E tiveram saudade desse alimento porque não queriam a presença de Deus conduzindo eles e alimentando eles pelo caminho. Esqueceram que o Senhor dava uma cobertura de nuvem durante o dia que abençoava eles na sua caminhada, e durante a noite uma coluna de fogo que os aquecia e iluminava o caminho. Esqueceram que o Senhor mandava pão diário, o maná. O que é isso? A presença de Deus o alimentava diariamente durante aquela caminhada pelo deserto. Esqueceram que o Senhor os deu carne quando eles queriam e os abençoou. Eles não sofriam por enfermidades. Durante 40 anos, ninguém ficou doente. A Bíblia nos diz que eles foram guardados, abençoados pelo Senhor. A sua roupa cresceu no corpo. Eles não precisaram trocar as suas roupas porque Deus os abençoava. Escute, irmãos, foram alimentados, foram cuidados, foram supridos de todas as formas. Mas o vulgo tinha lá uma mistura. Tinha gente que não servia sinceramente ao Senhor, não pertencia totalmente ao Senhor, porque ser santo é ser separado, é ser totalmente de Deus. E esses estavam querendo voltar. E esses trouxeram dificuldades para a caminhada do povo. E esses fizeram com que o povo pecasse. E para entrar em Canaã, a Bíblia diz, a maioria deles, Deus se desagradou. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele cita esse exemplo, ele diz, olha, eles murmuraram. Eles ouviram a voz daqueles que não serviam a Deus e acabaram murmurando contra Deus. A mistura levou o povo a pecar. A mistura, aqueles que não serviam ao Senhor, levou o povo a pecar e eles perderam nessa caminhada, pereceram no deserto. Que não seja assim, que você não venha, irmãos, a se misturar. Que você, jovem solteiro, que você possa casar com moça que serve ao Senhor, da igreja. Que você, moça solteira, escolha um varão na casa de Deus, que serve ao Senhor. Porque a questão da união, ela vai trazer dificuldade na adoração. Quando um serve a um Deus e outro a outro, qual é o princípio que vai ser ensinado na casa? A Bíblia diz, criai os seus filhos no temor e a demonstração do Senhor, na doutrina e a demonstração do Senhor. Isso está lá em Efésios capítulo 6. E qual é a doutrina que você vai ensinar? Se o outro tem outro Senhor. Opa, mas parece que os dois têm Cristo. Sim, diversas religiões têm Cristo, mas a maioria delas tem Cristo e mais alguém. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que não se pode ter dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar ao outro. O Senhor exige santificação, Ele exige que seja somente o Senhor, e está escrito lá, através do apóstolo Paulo, a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E quem serve a outro Senhor está em desobediência, está em condenação, está em pecado. Quando se tem outro Senhor, não se pode admitir outro Senhor. Deus não aceita. Irmãos, amigo, servo do Senhor, separe do mundo, separe do pecado, separe da idolatria, sai fora disso. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. A solução nossa está em Cristo Jesus. Um homem santo de Deus, separado, ele é servo do Senhor, ele recebeu Jesus em sua vida e ele caminha assim. O Senhor não aceita o casamento misto. Veja, a verdade prática disse assim, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção
desde que seja observada a orientação divina desde a sua formação. Se você ainda não formou seu lar, por favor, olhe para a orientação divina. Veja o que aconteceu com o povo. O povo de Israel pecou em outras situações através do exemplo que tiveram de Salomão. Salomão se misturou com diversas mulheres que não serviam ao seu Deus. E a Bíblia diz, e está aqui na nossa leitura bíblica em classe, o verso 26, porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo o Deus rei sobre Israel, contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Veja, é outra adoração. Foi assim com Acabe, casou com Jezabel, teve duas adorações, uma ao Senhor e outra a um outro Deus. Deus não aceita a imagem, Deus não aceita a idolatria, Deus não aceita, e às vezes o cônjuge tem outro Senhor, Deus não aceita. Deus exige a santificação, Deus exige a separação. Foi assim com Sansão, perdeu todo o seu chamado e todo o propósito que Deus tinha para a sua vida, foi jogado no colo de uma pessoa, de uma mulher estranha, que tirou-lhe a comunhão com Deus e trouxe a ele uma separação dos caminhos do Senhor, e ele sofreu com isso, ele caiu, ele foi condenado por isso, ele pagou por isso. Mas graças a Deus, no final da sua vida, ainda ele pôde arrepender-se e tornar ao Senhor. Se você está errado, você pode tornar ao Senhor. Eu não estou aqui falando para você separar do seu cônjuge, não. Mas buscar agora a orientação divina e acertar a sua vida com Deus. Não sou mensageiro de separação e a Bíblia condena isso. Veja, irmãos, e nós vamos mostrar aqui pelo Novo Testamento. Mas escute. O nosso textuário, ele diz aqui, fazendo duas perguntas. Que sociedade há a justiça com a injustiça? É possível unir justiça e injustiça e falar que é uma coisa só? Como vai ser? Você vai tratar com correção ou incorreção? Você vai ser correto ou incorreto? Qual vai ser a decisão se tiver justiça e injustiça numa mesma situação? Veja que não há consenso. Ele diz, há consenso entre luz e trevas? Ou é trevas ou é luz? Trevas permanece até que a luz chegue. Que nós sejamos luz e nós somos colocados como sal e luz para este mundo. Traremos de Deus o sabor e também a iluminação, porque mostramos o caminho da vida. E eles possam olhar para nós e glorificar ao nosso Deus por aquilo que em nós observam. E como vai ser se o seu casamento, se a sua família é constituída de um que serve a Deus e o outro não? É o princípio da adoração que está sendo questionado. O que ensinar aos filhos? Qual a doutrina que vai estar sendo passada? A de um que serve a um Deus que não existe neste caminho nenhuma forma de mediador que não seja o Senhor? Ou aquele que serve a um outro caminho e tem amuletos e tem mediadores feito por mãos humanas que Deus condena? Qual vai ser o ensino que você vai dar? Ah, pastor, eu vou ensinar meu filho a pluralidade religiosa para que ele não seja mau e nem tenha atitudes incoerentes na sociedade. Não, nós não estamos ensinando nenhuma incoerência. Você pode saber, o nosso país é um país de pluralidade religiosa, nós apoiamos todas essas coisas, mas o que eu tenho que dizer é, existe só um caminho para o céu. Existe só um caminho para Deus, Jesus Cristo. E se houver outra mistura, o Senhor não aceita. E eu estou falando com preocupação da tua alma, da tua salvação. Se você errar nisso, não é religião que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre vida eterna. E só existe um caminho para a vida eterna, não é a minha religião. O caminho para a vida eterna é Cristo. O caminho para a vida eterna é você não ter mistura. É servir ao Senhor em santificação. E só pode ter Ele como Senhor. Se tiver outro mediador ou outro Senhor, Ele não aceita. E aí há a condenação. A Bíblia nos fala, livra aqueles que estão destinados à morte porque não tem o Senhor. E eu estou apresentando Jesus para você. É essa separação, é ter Jesus. O povo de Israel foi levado ao cativeiro, o Reino Norte foi levado cativo para a Síria e se misturou com o povo da Síria. E a condenação sobre eles por causa disso. A Bíblia nos mostra que dessa união veio os samaritanos
E houve sempre divergência com o povo de Judá, que tentou pelo menos permanecer um pouco mais separado, mas também, quando foram levados ao cativeiro babilônico, por não servirem ao Senhor, por estarem adorando outros deuses, por não permanecerem na orientação de Deus, quando vão sair de lá, alguns não quiseram voltar, porque já havia se misturado com o povo da Babilônia, porque haviam já corrompido as suas vidas, e agora eles estão de volta na terra deles, saíram da Babilônia da escravidão, estão reconstruindo a sua vida novamente na sua cidade, na sua nação, formando novamente essa nação, já com as cidades, Jerusalém com um muro edificado, com um templo de adoração ao Senhor, com as cidades agora sendo novamente repovoadas, o povo servindo ao Senhor, com a lei de Deus sendo anunciada. De repente chega uma notícia para os homens de Deus, para Esdras e para Neemias, que o povo se corrompeu. Havia passado ali cerca de 70, 80 anos, e eles já estavam corrompendo-se com a união entre o povo de Deus e os moradores da terra, os cananeus, heveus, heteus, perezeus e aqueles que pertenciam àquela terra. E eles estavam se misturando. Deus não aceita mistura. Veja a reação dos homens de Deus. Esdras, diz a palavra aqui, assim se misturou, verso 2 do capítulo 9. A semente santa com os povos da terra, até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão, e ouvindo eu tal coisa, rasguei os meus vestidos mantos e arranquei o cabelo da minha cabeça e da minha barba e assentei-me atônito. Irmãos, é preocupante, o líder estava aqui desesperado porque ele sabe o resultado. Não é porque ele está, que está com discriminação, como usam-se dizer muito nesses dias atuais, está discriminando uma pessoa ou outra. Não, não é isso. Ele está querendo dizer para eles que existe um caminho de santificação, porque ele está preocupado com a sua alma, que é vida após esta vida. Essa vida aqui, a Bíblia diz 70, 80 anos, e o que passa disso, enfado, canseira, mais uma hora, essa vida aqui terá um fim. E o que será depois? O que nós anunciamos é vida eterna, é vida com Deus, e para isso ele exige santificação. O que fazer então? O que fazer é entrar pelo caminho, é se converter ao Senhor. Se a pessoa não serve a um único Deus verdadeiro, se ela tem uma outra adoração, é abandonar isso e voltar ao Senhor. Ainda há esperança. Mas é preocupante para o líder que está anunciando isso. Que coisa. Foi a ponto dele arrancar os cabelos. Veja o outro líder, Neemias. Neemias fala que quando ele ouviu isso, o verso 24, olha que mistura. E seus filhos falavam meio às dotitas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Estava misturado. Já não conseguia nem falar direito a língua. Meio às doditas, nenhuma religião nem outra. A Bíblia diz, se quer servir a Deus, sirva. Se quer servir a Baal, sirva. Servindo a Baal, servindo a idolatria, a condenação. Você já vai ciente. Servindo ao Senhor, você tem vida eterna. Agora a mistura, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és frio nem quente. Será vomitado, será lançado fora. Não pertence ao Senhor. E é sobre isso que nós estamos preocupados. É sobre isso que a liderança arranca os cabelos para dizer, fique com Deus. Não é discriminação de pessoas, nem acepções. Não, é dizer para eles, existe um caminho correto, existe um caminho de vida, existe um caminho de arrependimento e de salvação. Existe um caminho de bênção para você e sua família, não só nessa vida, mas por fim, vida eterna. Veja o que fez Neemias. Neemias foi um pouco mais além. Ele disse, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. É uma questão de desespero. Parece que ele está chegando lá, meu filho, não faça isso. Não entre por esse caminho. Você está indo para o caminho da morte. Oh, arrancou o cabelo dele. Arrancou o cabelo dele, mas tirou ele do caminho da morte. Ele está afogando lá. Você, não vou pegar no cabelo, não. Deixa ele morrer afogado, porque senão eu vou arrancar o cabelo dele. Não, ele está morrendo afogado. Pega ele pelo cabelo, mas tira fora. Arranque ele do caminho da morte. É essa a expressão alegórica, mas é isso que eu estou dizendo para você. Às vezes as pessoas estão indo por... eu não posso falar, porque senão vai ofender. Eu não posso dizer para ele que ele está no caminho errado, adorando uma idolatria, servindo a um outro Deus que não é o Senhor, falando de Jesus, mas não tendo Jesus em exclusividade. Então esse é um caminho de morte, mas eu não posso falar para não ofender a religião dele. Irmãos, nós temos que falar abertamente, porque o Senhor nos conclamou a pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho, eu tenho ordem do Senhor para pregar o Evangelho.
Quer aceita ou quer não aceita. Quer ouça ou deixe de ouvir. Nós temos que pregar esta verdade sempre, porque está em jogo a alma, o destino eterno dessas almas. Ou é céu ou inferno. Ou é vida eterna com Deus, ou é separação eterna com a condenação no lago de fogo. Eu prefiro anunciar a verdade. Se a pessoa acha ruim, não terá desculpa. Mas olha, o Senhor não aceita mistura. O que fazer? Paulo nos orienta. Irmãos, ele diz, está livre para casar? Então case contanto que seja no Senhor. E se você está casado com uma pessoa que não serve a Deus, o que fazer? Vai separar? Não. Esdras mostra um caminho de solução. No capítulo 10, ele fala que o povo, ao ouvir a voz de Deus, arrependeu do que tinha feito, chorou, e foram diante do sacerdote. Então respondeu Secania, filho de Jeziel, e os filhos de Eliom, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança. E eles fizeram um propósito, no verso 11, agora, pois, fazei confissão ao Senhor, vosso Deus, o Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Apartai-vos, a partir de agora, não vamos fazer mais isso. Separar, dizendo, mas então eu mando embora a pessoa com quem casei porque ela não serve a mesma religião? Não, o apóstolo Paulo escreve a nós, aqui aos Coríntios, dizendo o seguinte, a partir do capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Ou vice-versa. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Deus não apoia a separação. Mas se não há condições de convivência, irmão, se não há condições de convivência, veja. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Não deixe. Mas se ele não consentir em habitar, e aí vai ter que despedir, vai mandar embora, não é o crente que sai. Ele diz, se ele não consente em habitar. E aí, se sair, veja o que acontece. Fique sem casar. A Bíblia não tem amparo para segundo casamento. A Bíblia não apoia segundo casamento. O que você tem que fazer? Prega a palavra para esse homem, prega a palavra para essa mulher. Como? O apóstolo Pedro ensina. Veja que não se separa. Mas olha o que diz aqui o apóstolo Pedro. Veja como que o Senhor não apoia a separação. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 1 diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, se eles não são crentes, se eles não servem ao Senhor, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Ele não mandou separar, ele mandou ganhar para Jesus. Ele mandou pregar o evangelho para eles. Como? Ele disse, sem palavras. Pelo seu porte, pelo seu comportamento, pela sua vida, pela sua atitude. Ganha seu esposo, ganha sua esposa. Não ganhe ele para Jesus. O apóstolo Paulo disse, não se aparte. Pedro diz, ganhe sem palavra. Continue firme, honre o Senhor, sirva ao Senhor com integridade. A sua vida é testemunho. Aleluia. Deus não apoia a separação. Deus não apoia a separação, mas Deus não quer o casamento misto. Então, esta palavra para você solteiro, não se ajunte. Que consenso há entre o mundo e o Senhor? Que consenso há entre Cristo e Belial? Que consenso há entre luz e treva? Que consenso há entre justiça e injustiça? Não busque o casamento misto. Na casa de Deus, entre o povo e o Senhor, tem pessoas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Mas você pode me dizer, mas é que eu estou sentindo uma grande paixão e amor por uma pessoa e ela não pertence ao rebanho do Senhor. Ganhe ela para Jesus primeiro. Ganhe ela para Jesus primeiro. Ganhe ele para Jesus primeiro. Porque se eles forem servos do Senhor, você será abençoado. Senão, vai ter dupla adoração e o Senhor não aceita isso. E aí, você vai ter que sustentar essa casa na doutrina da demonstração do Senhor e vai sofrer. Com razão sofrereis.
E eu estou anunciando para você não sofrer. Veja, o Senhor exige santidade. Santidade é separação. Que Deus possa te dar graça e você possa ser abençoado. Lembre, os sentimentos mudam, mas o compromisso, a aliança, ela é eterna e não muda. Faz uma aliança com a pessoa que sirva ao Senhor. E os sentimentos, eles serão sentimentos bons a partir do momento que você entregar sua vida a Cristo verdadeiramente e realmente se dedicar em favor do outro. Deus vai abençoar e os seus sentimentos serão a cada dia mais em amor, porque o sentimento do cristão é um sentimento de troca em que ele oferece amor e recebe amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ame o seu cônjuge, independente de sentir algo ou não. Ofereça a Ele o melhor. Ofereça a direção de Deus, a comunhão, a paz, a santificação. E você receberá em troca amor, paz, graça, santificação. É assim, nesta comunhão, que Deus vai nos abençoar sempre. Que Deus possa conduzir a sua vida familiar e as suas decisões em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Amém.